quando eu digo para vocês que o trabalho que está sendo fornecido de holding rural está com a qualidade extremamente distante do ideal, eu não estou de brincadeira. Olha só o que chegou para mim de uma cliente nossa da consultoria, agora no final da tarde e início da noite. Nós tínhamos conversado, ela teria uma reunião com um pessoal que estaria fazendo uma holding para um cliente dela, tá? Veja só, a minha cliente é contadora, que tem um cliente que tinha umas pessoas que estavam vendendo serviço de holding para esse produtor rural, pessoa física. E nós conversamos sobre alguns pontos e eu coloquei para ela alguns detalhes e ela tinha assistido minha aula recentemente e foi para essa reunião. Nessa reunião, conforme ela mesma comentou comigo e me autorizou a postar aqui, por isso que eu estou trazendo esse vídeo, olha só a conversa que eles tiveram lá. Ela diz aqui o seguinte: professor, como esperávamos, os fulanos, né, as pessoas, vieram com a minuta pronta. A sugestão era fazer comodato da pessoa jurídica para a pessoa física. E apresentei o risco de tributar 10% como se fosse de arrendamento, ou seja, como se fosse de aluguel, né? 10% em relação a isso, que é aquela tributação, no caso de comodato, de pessoa jurídica para pessoa física, prevista lá no artigo 76 da Instrução Normativa 1500 de 2014. Ela continua aqui dizendo o seguinte: recuaram, seguiram com o plano de integralizar os imóveis e depois fazer a doação das cotas aos filhos. Olha só, então essas pessoas já estavam vendendo para esse produtor rural a possibilidade de integralizar o imóvel rural dentro da pessoa jurídica, na tal da holding, que eu acredito que nem holding eu não vi a estrutura, ela apenas comentou comigo, e depois essa pessoa jurídica iria ceder em comodato, que é a cessão gratuita de bens não fungíveis, da pessoa jurídica para a pessoa física. Você que me acompanha aqui nas redes sociais, você sabe muito bem que eu já gravei vídeos, inclusive tem aqui no meu Instagram, tem no meu canal do YouTube, falando a respeito dessa questão dessa cessão gratuita de pessoa jurídica para pessoa física, que já existem autuações de contribuintes em virtude desse tipo de operação. Mas você pensa que parou aí? Não, não parou aí não. Ela continua aqui trazendo para mim a seguinte situação. Eu tinha mandado um vídeo para ela depois dessa conversa aqui, agora no início da noite, e mandei um vídeo para ela: olha, assiste isso aqui porque tem mais coisas ainda, não é só essa questão do comodato, da cessão gratuita de imóvel. E ela disse assim: eu havia assistido ontem e hoje também questionei sobre os bens móveis e imóveis, barracões, leiteira, tratores, etc. Eu gravei um vídeo essa semana falando dessa questão que o pessoal está integralizando os imóveis rurais com a terra nua e estão esquecendo dos bens que por acessão física, por incorporação física, fazem parte também agora daquele imóvel, como por exemplo, casa, barracões, galpões, né? Escolas de filhos de empregados que podem existir lá, enfim. Tudo aquilo que é construído, conforme eu já expliquei aqui em 2 vídeos anteriores que eu gravei. E aí, para minha surpresa, olha a resposta que deram para ela. O fulano, no momento, respondeu: só zerar tudo, não precisa mandar para a PJ. Gente, isso é de uma irresponsabilidade. O cara falar um negócio desse para um contador e propor isso para o produtor rural, que beira o absurdo. Aí ela colocou assim: juro que fiz uma cara de espanto e perguntei: e se ele vender um trator depois, como faz? Daí voltou atrás no que disse. Olha a situação e a qualidade da porcaria de serviço que estão fornecendo para esse produtor rural. Olha o risco que esse produtor rural está correndo contratando esse tipo de serviço. E tem mais coisas, que eu não posso colocar aqui no vídeo em relação a outra questão de tributação, porque senão eu teria que identificar a operação. Então, esse vídeo eu fiz para você que é produtor rural e para você que é contador de produtor rural. Manda esse vídeo para seu cliente para que ele tome cuidado com aquilo que estão oferecendo a ele. E você que é produtor rural e que tem uma holding rural, que ela está lá paradinha, sem movimentação, sem receita, eu já vou chamando a sua atenção.
cuidado, você está correndo um sério risco de ser autuado pela Receita Federal, desse CNPJ ele ser suspenso e simplesmente a sua empresa desaparece. Então tome muito cuidado com isso. Se você estiver inseguro a partir desse vídeo em relação à sua holding rural, entre em contato conosco. Vou colocar aqui meu WhatsApp, ou me chame pelo Instagram, mande uma mensagem para mim no meu WhatsApp, que é o meio mais rápido hoje de comunicação. A gente pode fazer uma análise da estrutura que você tem de sua holding rural, por exemplo, ou até outra holding que você tenha, para a gente ver ou até mesmo detectar pontos de problemas na estrutura e que podem te livrar de um problema frente à Receita Federal. Eu te garanto que o problema com a Receita Federal é muito pior, porque ela, quando vem, meu amigo, ela já vem notificando, ou quando dá um prazo para consertar, é um prazo muito curto, 60 dias, por exemplo, e situações como, por exemplo, pegar o caso aqui, a pessoa jurídica cedendo gratuitamente o imóvel para o produtor rural pessoa física. O fato gerador está constituído. Você sabe o que a Receita Federal vai fazer? Ela pega e lança na declaração do imposto de renda dessa pessoa física 10% do valor do imóvel que consta na declaração do ITR. Eu já mostrei aqui para vocês uma decisão do CARF com essa situação. Está em outros vídeos aqui que eu já fiz, para que você tome cuidado com o que você está fazendo. Então seria 10% do valor desse imóvel que está na declaração de ITR. E o que está na declaração de ITR não é o valor que você comprou, é o valor do imóvel a preço de terra nua, por exemplo. E não é só o preço de terra nua, é o preço do imóvel. Então ele soma todas as áreas e pode aplicar 10%. O que é que ele faz com esses 10%? A Receita Federal lança na declaração do imposto de renda da pessoa física desse produtor rural como rendimento tributável. E aí, em cima disso, você vai pagar 27,5%. Então, é um risco gigantesco que você, produtor rural, ou até mesmo você que é contador de produtor rural, sabe que teu cliente está com a estrutura dessa com problema e não avisa para ele, não chama a atenção dele para que ele tome alguma atitude. Olha, isso é colocar o patrimônio do produtor rural em risco. Isso me deixa sinceramente indignado, porque não dá, gente, para a gente brincar com esse tipo de coisa. Você está brincando com a vida das pessoas, tá bom? Então, muito cuidado. Analisem bem e qualquer coisa, qualquer dúvida me chama, que a gente pode conversar a respeito dessa estrutura que estão ofertando ou que já ofertaram para você. Um abraço, até o nosso próximo vídeo. Tchau!